Nós vamos ver agora a equação analítica de uma circunferência. Desenhei aqui uma circunferência de centro C, de abscissa A e ordenada B. E vamos considerar aqui um ponto qualquer dessa circunferência, de abscissa X, ordenada Y, e eu sei que a distância desse ponto ao centro é igual ao raio. Escrevemos ali. Distância entre dois pontos é raiz de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, como já vimos. Para eu sair fora dessa raiz, eu vou quadrar os dois lados dessa equação. Então, a distância ao quadrado vai ser ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado igual a R ao quadrado. ΔX seria a diferença de x. Então, é x menos a ao quadrado, mais o ΔY, y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Essa é a equação analítica de uma circunferência, que nós vamos trabalhar com ela agora mesmo, vamos fazer alguns exemplos aí. Então, para determinar a equação de uma circunferência, a gente precisa de duas informações, o centro e o raio. Vamos ver dois exemplos. Exemplo número 1, centro 1, 3, raio 2. Então, é só você substituir nessa forma aqui. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos o b, que é 3, ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. Essa aqui é chamada de equação reduzida da circunferência. Agora nós vamos desenvolver esses produtos notáveis para a gente ter a equação geral da circunferência. Então vamos lá. Aqui vai dar x2 menos 2x mais 1. Aqui y2 menos 6y mais 9. Vamos passar esse 4 para cá, menos 4 igual a 0. Vamos dar uma ajeitada nisso aí, vai ficar assim, x2 mais y2 menos 2x menos 6y. Agora aqui você tem 1 mais 9 dá 10, menos 4, mais 6 igual a 0. Essa é a chamada equação geral da circunferência. Exemplo número 2, substituindo lá, aqui você vai ter x menos 2, então vai ficar x mais 2 ao quadrado, mais y menos o b menos 1 ao quadrado, igual a raiz de 3 ao quadrado. Desenvolvendo os produtos notáveis, aqui vai ficar x2 mais 4x mais 4. Aqui y2 menos 2y mais 1. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Eu vou jogar para cá. Fica menos 3 igual a 0. Dando uma ajeitada nisso aí. x2 mais y2 mais 4x menos 2y. Agora aqui, 4 mais 1, 5, menos 3 mais 2 igual a 0. Depois nós vamos te mostrar como determinar o centro e o raio de uma circunferência quando ela é dada na forma geral. Porque na forma reduzida, é só você bater o olho que você sabe qual que é o centro e qual que é o raio. O centro é o simétrico desse aqui, olha lá, 1, e o simétrico desse, 3. E o raio é a raiz quadrada do número que está aqui à direita. Nessa daqui de baixo, olha, a forma reduzida é essa. Então, o centro é menos 2, é o simétrico desse aqui, está lá. O simétrico desse aqui é 1. E o raio é a raiz quadrada desse número aqui. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, o raio é a raiz de 3. Nós agora vamos fazer o inverso. Eu vou te dar a equação da circunferência
para você determinar para mim o centro e o raio. Vamos ver dois exemplos na forma reduzida, depois os dois exemplos que nós fizemos aí na forma geral. Então vamos lá. Exemplo número 1, x2 mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Então está na forma reduzida. O centro, aqui é como se fosse x menos 0. Então a abscissa do centro é 0. E a ordenada é o simétrico desse aqui, é 1. E o raio? Eu sei que esse termo que sobra aqui é o r ao quadrado. Então, se o r ao quadrado é 9, o raio é a raiz disso, raiz de 9, 3. Simples, né? Exemplo número 2. Aqui é x menos 0 ao quadrado. Então a abscissa do centro é 0. E a ordenada do centro também é 0. Aqui é como se fosse y menos 0. Então a ordenada do centro é 0 também. Ou seja, essa circunferência aqui, ela tem o centro na origem. O centro dela é aqui, na origem, ok? E 4 é r ao quadrado. Então, o r seria raiz quadrada de 4, portanto, r igual a 2. Agora, vamos fazer esses dois exemplos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é separar o x do y. Então, vamos colocar aqui x2 menos 2x mais y2 menos 6y mais 6 igual a 0. Agora, esse x2 menos 2x, eu vou escrever que isso aqui é x menos 1 ao quadrado. Está errado? Está, porque na realidade x menos 1 ao quadrado dá x2 menos 2x mais 1. Então, ao fazer isso, eu cometi um erro. Eu estou acrescentando um mais 1 que não tem ali em cima. O que eu vou fazer? Eu vou corrigir esse erro. Então, aqui eu vou colocar um menos 1. Bom, o y2 menos 6y, isso aqui, eu vou escrever que é y menos 3 ao quadrado. Eu cometi um erro, porque y menos 3 ao quadrado dá y2 menos 6y mais 9. Esse mais 9 não tem ali, então eu vou corrigir o erro agora. Menos 9. Continuando, mais 6 igual a 0. Olha, observações. Esse valor que eu coloco aqui é sempre a metade desse número que está aqui, porque esse aqui é o duplo produto, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Você tem que entender direitinho. E esse termo que eu coloquei aqui é o quadrado desse. E onde está em vermelho aqui vai ser sempre menos, sempre negativo. Porque quando você desenvolve esse produto notável, você fala assim, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse mais o quadrado do segundo é o erro que você comete. Então, como é que você corrige? Você tira o quadrado do segundo. Por isso que o que está em vermelho é sempre menos e é sempre o quadrado desse aqui. Ó, 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Ok? Bom, dando uma ajeitada aqui, x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Agora os números nós vamos passar para lá. Menos 1 menos 9 dá menos 10, mais 6 dá menos 4, passa para lá 4. Está aqui a circunferência na forma reduzida, o centro dela é o simétrico desse 1, o simétrico desse 3 e o raio é a raiz quadrada desse, r igual a 2. Exemplo número 4, nós vamos fazer a volta dessa circunferência aqui. Então, primeiro eu vou separar o x do y, aqui vai ficar x2 mais 4x mais y2 menos 2y mais 2 igual a 0. Esse x2 mais 4x eu vou escrever que é x mais 2 ao quadrado. Cometi um erro? Cometi, porque x mais 2 ao quadrado dá quadrado do primeiro, que é x2, depois 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 4x, mais o quadrado do segundo, mais 4. Cadê esse mais 4 lá em cima? Não tem.
Então eu vou corrigir agora, menos 4. Continuando aqui, y2 menos 2y, eu vou escrever que é y menos 1 ao quadrado. Cometi um erro? Cometi. Aqui dá y2 menos 2y mais 1. O mais 1 não tem lá, então eu vou corrigir o erro agora, menos 1. Continuando, mais 2 igual a 0. Dando uma ajeitada nisso, x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, menos 4 menos 1 dá menos 5, mais 2 dá menos 3, passa para lá 3. Então, o centro dessa circunferência é o simétrico desse, menos 2, o simétrico desse, 1, e o raio é a raiz quadrada de 3, ok? Nós vamos fazer uma pausa e na próxima aula vamos resolver alguns exercícios sobre esse assunto. Então, até lá, um grande abraço.